Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje e mais uma oportunidade para todos nós de aprendizado nessa nossa palestra online de hoje. Mas antes da gente iniciar a apresentação e fazer a prece, uma leitura que eu escolhi o capítulo 2 do livro Vinha de Luz. E ele começa com uma citação de Jesus em Lucas capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. E aí o texto segue da seguinte maneira: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem, um dia, a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. E após essa leitura, vamos buscar serenar nosso pensamento, buscar a Jesus, trazer para perto de nós a espiritualidade amiga que quer a nossa melhoria, a nossa evolução, pedindo, Mestre, que possamos, durante essa meia horinha que estaremos juntos, aprender um pouquinho, estarmos raciocinando, imaginando o que fazer com tudo aquilo que vamos ouvir hoje, permitindo que cada um de nós possa se transformar através daquilo que vá aprendendo e vivenciando, pois tudo isso só importa se conseguirmos, pouco a pouco, fazer a nossa transformação através daquilo que vamos aprendendo. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui trabalhando e pedindo a paz e a tranquilidade para que todos possam aproveitar essa nossa conversa de hoje. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 176 do livro Pão Nosso, que se chama Na Revelação da Vida. E como todos os livros dessa série, ela começa com uma citação que nos fala o seguinte: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Isso está em Atos, capítulo 4, versículo 33. A gente pode imaginar, e há também alguns relatos, da tristeza que foi o desencarne de Jesus
para todos aqueles que o seguiam, e os apóstolos os mais próximos dele. Então, esse momento os trouxe uma certa insegurança, uma certa incerteza. Será que eles teriam força para continuar aquilo que o Mestre os ensinou? Será que eles conseguiriam fazer aquilo que o Mestre os pediu? Mas, quando veio a ressurreição, no terceiro dia após a sua morte, os apóstolos tiveram uma certeza muito importante para eles, que era a imortalidade da alma. Jesus estava vivo, estava com eles, e Jesus iria continuar os auxiliando. E é por isso que eles se sentiram, como está falando o texto ali, em abundante graça, porque eles sabiam que Jesus estaria com eles e continuaria com eles. E saber da verdade da sobrevivência do espírito, a verdade da continuidade da vida e da imortalidade da alma, precisa ser também para nós um motivo de muita alegria, um motivo de muita esperança. Porque a partir do momento que a gente entende essa imortalidade da alma, que somos espíritos eternos e que esse corpo perece, mas que nós continuamos vivos, várias coisas podem se transformar a partir daí. E é isso que a gente precisa buscar, essa transformação. Que às vezes a gente se desanima, puxa vida, eu tenho tanta coisa para aprender, tanta coisa para melhorar. Numa encarnação, não precisa de uma encarnação somente. A gente tem várias. Não podemos relaxar, né? Tem várias, então vamos deixando. Quando der, eu faço, né? Quando eu puder, eu faço. Não, a hora é agora. Cada momento de nossas vidas a gente tem que já começar. E eu trouxe uma pequena poesia que se chama Após a Morte, vocês já estão vendo aí, para a gente poder entender um pouquinho esse mecanismo e trazer uma poesia para vocês. Ao findar minha jornada nessa terra que me aninha, o que será que me espera no porvir que se avizinha? Para uns, somente nada. Nada mais restaria de mim. E tudo que aprendi não existiria, simples assim. Mas se é simples, justo não é, pois muito aqui conquistei. E se daqui nada sobra, por que afinal me esforcei? Para outros, sim, sobrevivo, do prazer ou sofrimento eterno. Escolha feita em uma vida, se vou para o céu ou para o inferno. Solução também nada boa. De primeira ninguém acerta. Definir o futuro assim não parece a forma correta. Se o nada não é justo e ainda não sei tudo, só me resta aceitar outra vida no futuro, onde terei outra chance de outras coisas aprender, evoluindo mesmo que aos poucos, sempre avante, a crescer. Pois sou o Espírito eterno, criado para a perfeição, e a morte nada mais é que um passo na evolução. E se a morte é um passo na evolução, precisamos saber viver para saber também morrer, saber desencarnar. Quanto melhor eu viver, se eu conseguir seguir aquilo que Jesus nos trouxe, aquilo que Jesus nos ensinou, eu vou ter uma morte também mais tranquila, com a certeza do dever cumprido, que aquilo que eu precisava fazer nessa encarnação, eu consegui cumprir. E aí a morte vai ser só uma passagem, só uma mudança de um espírito encarnado para um espírito desencarnado, que vai poder continuar a trabalhar e vai poder continuar a fazer tudo aquilo que sempre quis e gostou de fazer. E aí eu peguei do mesmo livro Pão Nosso, que a gente está estudando um pouquinho hoje aqui, só que o capítulo 42. Corroborando tudo isso que a gente está falando, porque é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Todos somos vivos na criação eterna. Então, não importa se eu estou aqui encarnado ou desencarnado, o importante é que eu estou vivo. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Porque é muito fácil a gente não se preocupar com o que vai acontecer com os meus atos, uma vez que eu acho que morreu, acabou, né? Não existe mais nada, então por que eu vou me preocupar, né? Então tudo isso, esse conhecimento, essa
essa visão de que nada morre, que a gente não morre, que a gente continua, pode sim nos ajudar nessa transformação, né? E fazer com que nós evitemos de sermos, como está escrito aqui, pessoas que fazem grandes erros, né? Pelo menos tem alguma coisinha nos falando, olha, você vai ter que resgatar tudo isso de errado que você está fazendo. Então é melhor você se corrigir agora para não esperar para depois. E aí, na primeira epístola de Paulo ao Coríntios, também falando exatamente nesse ponto, quando, pois, este ser corruptível, nós, tiver revestido a incorruptibilidade, e este ser mortal, nós, corpo, tiver revestido a imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, para a gente esmiuçar um pouquinho, a verdadeira morte é o pecado e a alma purificada no bem se torna incorruptível e vive eternamente. Quando a gente ainda insiste em errar e insiste em fazer as coisas que não são corretas de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, é meio que a gente está se degradando um pouquinho cada vez mais, então um pouquinho se matando um pouquinho de cada vez, né? Então, a partir do momento que a gente se transforma, deixa de fazer as coisas que sabemos até muitas vezes que não são corretas, a gente começa a se transformar. E essa transformação faz com que possamos viver melhor essa nossa vida eterna que temos, todos nós temos, né? Porque somos seres imortais. Porque a vida continua após a morte do corpo físico, né? O corpo, sim, esse vai perecer, se transformar, virar outras coisas, mas a nossa vida, ela é eterna. Isso é importante. E o espírito continua sempre a sua jornada. Então, se a gente lembrar da poesia lá do começo, que fala que não é muito justo essa coisa de ter uma vida só e eu ter que aprender tudo numa, mas ninguém consegue aprender tudo numa. Então, é meio estranho, né? Então, por isso a importância do espírito continuar sua jornada. Já somos espíritos certamente mais adiantados do que fomos. Já aprendemos muito, já sabemos muito. Erramos ainda também. Uns mais, outros menos. Mas o importante é que nós teremos essa oportunidade de continuar na nossa escalada, continuar na nossa ascensão, tanto aqui na Terra como fora dela. E aí, quando eu falo fora dela, é que a gente pode sim encarnar, continuar reencarnando aqui na Terra ou em outros planetas, e a nossa evolução se dá também no mundo espiritual, não somente quando estamos encarnados. E isso é bastante importante. E aí a gente vai agregando vários conhecimentos, né? Agora, que tipo de conhecimento nós estamos querendo agregar e colocar dentro da nossa cabecinha, né? Existem várias coisas para aprender nesse mundo. Existem coisas boas, coisas não tão boas e coisas horríveis. Que eu começar a colocar esse tipo de pensamento na minha cabeça só vai me fazer mal. Então, quando a gente estiver querendo aprender algo, aprender é bom, é ótimo. Eu não estou falando aqui que a gente tem que aprender somente aquilo que Jesus nos trouxe. Nós temos coisas inúmeras para aprender aqui nesse planeta que são importantíssimas e nos ajudam também com todo esse conhecimento. E mesmo assim estar sempre com Jesus do ladinho, porque tudo que a gente vai aprendendo, tudo que a gente vai ensinando, tudo que a gente vai convivendo com todo esse aprendizado, se a gente tiver Jesus como guia sempre, modelo maior, a gente vai fazer tudo melhor, né? Então, tudo isso que a gente vai receber de bom desse conhecimento aqui na nossa cabecinha vai frutificar e a gente vai fechar essa nossa tampinha aí da cabecinha aqui, né? Para quando for alguma coisa que seja diferente daquilo que Jesus nos trouxe, nos ensinou e nos trouxe para que a gente pudesse aprender, né? Então, se a gente pensar em perdas, nas questões sociais e na justiça divina, o que faz mais sentido, pessoal? Faz mais sentido termos um espírito mortal ou um espírito imortal?
Perdas de entes queridos, né? Tivemos 2 anos aí muito complicados, muitas pessoas desencarnando. Sempre pessoas vão desencarnar, mas tudo isso que nos passou com a pandemia foi mais difícil, foi mais complicado, muitas pessoas não podendo ver entes queridos, né? Então, isso não acabou ainda, né? A gente precisa ainda se cuidar. Mas, assim, pessoas mais novas morrendo, pessoas que a gente gosta tanto morrendo, será que faz sentido a gente nunca mais vê-las? Não poder estar com elas novamente? Né? Questões sociais, né? Se a gente pensar as questões sociais sobre a ótica de um espírito mortal, puxa vida, por que alguns têm tanto e outros têm tão pouco? Eu sei que isso é muito falado, mas é bem isso mesmo, né? Quando eu penso numa alma imortal, com várias encarnações, com várias oportunidades, a gente sabe que essa oportunidade hoje, se eu tive de ter uma situação financeira melhor, uma facilidade de viver materialmente, eu preciso aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo hoje para auxiliar também aqueles que não têm. E quem sabe numa próxima eu continuo ainda assim melhor, porque eu vou aprendendo como usar, como fazer. E aqueles que hoje têm condições piores do que algumas pessoas, que passam mais fome, que têm mais dificuldades, precisam ser ajudados por aqueles que têm a oportunidade de ter as condições financeiras melhores, né? E a gente não pode olhar essas pessoas que são mais desafortunadas com aquele olhar de, se eles estão passando por aquilo, é porque eles precisam aprender alguma coisa, então eles precisam passar por aquilo. Pode até ser, a gente sabe que é assim mesmo, né? As pessoas vivem aquilo que elas necessitam, sendo coisas boas, ruins, não importa. Mas é a nossa responsabilidade, daqueles que podem, auxiliar a cada um deles, que estão passando dificuldades, que estão com problemas, às vezes financeiros, não conseguem comer, às vezes problemas do coração, de depressão, que a gente pode ajudar também. Então, tudo isso faz parte da nossa necessidade aqui na Terra de auxiliar aos outros, assim como nós também vamos precisar de auxílio em vários momentos da nossa vida. Já precisamos e continuaremos precisando futuramente. E aí, sim, eu tenho de verdade a justiça divina, porque a justiça divina não faria sentido se eu tivesse um espírito mortal e tudo que eu tivesse feito nessa encarnação só servisse para essa encarnação porque não existisse outra. Então é muito importante a gente lembrar que essas coisas são muito melhor aceitas e entendidas a partir da nossa certeza da vida após a morte. Ok? Continuando então. Então a compreensão da imortalidade do espírito de verdade é uma coisa lógica e racional, por tudo aquilo que a gente já comentou um pouquinho aqui. Bondade e misericórdia divina, né? Senão seria um Deus um pouco não tão misericordioso como a gente entende. Revestida de tanta simplicidade, mas que nem sempre é aceita. E aí, e se não fosse assim, haveria essa desagregação social e o sofrimento, né? Então, se a gente entender bem a questão da imortalidade da alma, da vida após a morte, tudo isso é muito simples, porque tem lógica, faz sentido. O que não faz sentido é o ser criado, o espírito ser criado para um corpo e depois tudo acabar. Tudo que eu fiz não serviu para nada, ou tudo que eu fiz vai se esvair porque eu não vou existir mais, né? Mas mesmo assim, nem sempre ela é aceita. E aí quando a gente aceita, então aceitando que a vida termina com a morte do corpo físico, comete uma série de desatinos contra si mesmo e contra o próximo. É o que acontece quando a gente acha que morreu, vai acabar. E essa evolução se dá, obviamente, né, passo a passo, até que a gente consiga atingir a maioridade moral. E aí duas situações aqui bastante importantes aqui. Muitos espíritos, afeitos ao tradicionalismo intransigente e rotineiro, são incapazes de conceber a estrada ascensorial do progresso, como de fato ela é, cheia de lições novas e crescentes
esplendores. Tem muita gente que não entende como é lógico esse crescimento, né? Todo mundo está crescendo. Quando a gente começa na escola, a gente está aqui. Quando que a gente vai chegar aqui em cima? Depois de passar por muitos estudos, muitas coisas, até que a gente chega lá em cima. Quando a gente tem o nosso primeiro emprego, a gente começa aqui. E a gente vai ascendendo aos poucos. A nossa encarnação já é assim. Por que a nossa vida espiritual não deveria ser assim também? Então, toda essa passo a passo, né? Pouquinho em pouquinho, eu vou crescendo. E a segunda citação que eu comentei: ignoram suas forças latentes e as suas possibilidades infinitas. Porque, gente, isso aqui é praticamente infinito, né? Então, são várias possibilidades. A criancinha que está lá no jardim da infância, ela nem imagina o tanto de coisa que ela vai saber e vai aprender quando tiver evoluído nas escalas, né? Adormecendo ao canto dos gozos falsos e apenas os sofrimentos e as dificuldades os obrigam a despertar para a existência espiritual. Muitas vezes a gente insiste em não acreditar e a gente vai, né, se adormecendo ao canto dos gozos falsos. É a vida na Terra, que muitas vezes nos traz muitas alegrias, mas são alegrias, às vezes, falsas alegrias. Então, são os gozos falsos. E aí, quando a gente desperta e percebe que a gente perdeu quase uma encarnação inteira só querendo farrear, festejar, aí a gente se desperta. E aí a gente começa a despertar para a questão da existência espiritual. E aí eu trouxe uma partezinha aqui, não é exatamente focado no tema, mas essa escada aqui nunca, sempre me dá a ideia de falar um pouquinho da escala espírita, que é muito importante a gente entender como que isso funciona. E Kardec nos trouxe a escala espírita para nos mostrar como que é essa ascensão, que a gente não tem saltos, né? E aí eu vou passar muito rapidamente, eu sei que está um pouquinho fora do tema até do capítulo do Pão Nosso, mas eu achei que fosse importante a gente colocar. A gente tem 3 ordens da escala espírita, que são os espíritos imperfeitos, e aí eu não vou ver cada um não, mas basicamente a predominância da matéria sobre o espírito, espíritos que têm a propensão de fazer ao mal e muito arraigados ainda às paixões, né? Eles têm a intuição de Deus, mas ainda não compreendem. E são algumas classes, eu não vou falar de cada uma delas, só para saber que eles são subdivididos de acordo com Kardec, para ter uma noção de como são eles. Depois temos a segunda ordem dos espíritos bons, predominância do espírito sobre a matéria. Já tem o desejo de fazer o bem, né? E temos aqui também algumas classes, não vou falar delas, só para a gente lembrar rapidamente. E a primeira ordem, para finalizar, que é a ordem dos espíritos puros, os que já alcançaram a perfeição. Espíritos tais como Jesus. E aí, voltando na minha digressão aí, para voltar para o tema, no livro E a Vida Continua, de André Luiz, tem esse ponto aqui esse texto aqui que eu achei bastante importante para a gente trazer. Chama-se a este mundo em que existimos, neste momento, outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Ou seja, André está falando que a gente chama o lado de lá como se fosse a outra vida. E ele continua, né? Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados. O mundo espiritual ainda é material, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. E aqui André Luiz está lembrando da importância da força do pensamento. É importante a gente pensar coisas boas, porque a gente está plasmando coisas boas, né? Tudo isso está encadeado. Aqui, no mundo espiritual, é a mesma coisa. A matéria se resume à energia. Cá e lá, o que se vê é a projeção temporária de nossas criações mentais. E aí eu vou trazer uma musiquinha que eu não resisti, que se chama Do Lado de Lá, que vai falar um pouquinho disso daí que o André Luiz falou também. Rapidinho.
Se disserem pra você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar o que ensinaram pra mim. Purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidiram de ficar do lado de lá, do lado de lá. Então sol também tem lua do lado de lá. A vida continua, é simples assim. Saber se vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. Tchurururu, 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 tchurururu. Se disserem pra você, céu ou inferno depois de morrer, eu irei assim. Vou explicar o que ensinaram pra mim. Purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidiram de ficar do lado de lá, do lado de lá. Tem sol também tem lua do lado de lá. A vida continua, é simples assim. Saber se vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Do lado de lá, pessoal, a vida continua. E aí, para a gente terminar, já voltando ao texto do capítulo 176 do Pão Nosso, Emmanuel termina exatamente com esses dois parágrafos aqui. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. Então aqui Emmanuel está lembrando que o Espiritismo traz de novo, essa certeza da questão não somente da crença consoladora, que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, mas também do conhecimento indiscutível da imortalidade. Continuando, as escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar, em suas atividades redentoras, o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. E sabemos já que, se entendermos bem a questão da continuidade da vida, nós saberemos lidar melhor com a nossa própria vida, pois saberemos nos comportar de forma que a nossa vida, não somente essa, mas a vida futura, possa ser melhor. Porque a partir do momento que nos comportamos da maneira como Jesus nos ensinou, nós poderemos ter uma vida futura muito melhor do que temos hoje. E terminamos aqui então a nossa conversa e a gente vai fazer somente a prece de encerramento para que a gente possa encerrar os trabalhos de hoje. Querido amigo Jesus, espiritualidade bendita que está conosco neste momento, obrigado pela oportunidade que tivemos. Esperamos que a mensagem
possa chegar àqueles que necessitam,